Olá para todos que estão nos assistindo a mais este Momento Inclusão com o professor Duda. Ano 1940. E agora você vai entender sobre tudo sobre radionovela, mais conhecida no país onde surgiu devido ao patrocínio de produtos Edular como soap opera. Estamos aqui ao meu lado com Valdemar Cilione Júnior. Ele é professor universitário, publicitário, especialista em marketing e ele escreveu, autor de um livro, Deu Branco. Só que nós não vamos falar, né, Valdemar, do seu livro. Nós vamos falar também de Valdemar Cilione. Só que vamos falar de Valdemar Cilione, pai, o grande galã. Mostra ele para nós aí, Valdemar. Olha que maravilha. Valdemar Cilione. Olha isso, da Radiolar, diretamente, Valdemar Cilione, ator, né? Bonito, hein, Valdemar? Intérprete. Conta uma coisa, Valdemar. Conta uma coisa, essa pessoa agradável aqui que está conosco. Seu pai é um verdadeiro galã mesmo, né? Na verdade eu nasci, cresci dentro das emissoras de rádio, principalmente da Rádio São Paulo, na Rua Angélica, e o papai realmente era o Tarcísio Meira da época, né? Não, que era uma loucura, né? Muitos atores, atrizes, depois do surgimento da televisão, migraram do rádio para a televisão. Esse é um fato curioso. O meu pai não. Teu pai não? Nunca se adaptou à televisão. Tentou fazer um programa na TV Paulista, mas ele era obeso, ele era enorme. Ele chegou a pesar 140 quilos. Então não era um galã. Mas eu cheguei a vê-lo na Rádio São Paulo, na Angélica, na Rua Angélica, Avenida Angélica, né, que era Alameda Barros com Angélica. Lá arrancaram até as mangas do paletó dele, das fãs. E eu vi isso pessoalmente, então. Mas ele não migrou para a televisão, ele não deu certo na televisão. Olha que coisa interessante, aí você pega também o Manuel de Nóbrega, né? Sim, que veio do rádio, o Silvio Santos veio do rádio. Todos amigos de papai, o Nóbrega é um grande amigo do papai, o Silvio Santos um grande amigo do papai. Mas o papai não deu certo na TV, não se adaptou à mídia TV. Mas a telenovela herdou tudo da radionovela. Agora conta uma coisa. É um filhote da radionovela. Eu estou vendo aqui, Esse é o início da carreira dele. Vocês estão vendo a foto, garoto ainda. Depois vocês vão ver o detalhe, o grande microfone. E na realidade, existiam também os efeitos especiais, né? Não existiam. Era maravilhoso. As portas batendo. Me conta o dia a dia. Duda, deixa eu explicar, Duda, professor Duda. Existia nos estúdios um grande espaço aberto que eu frequentava. Era um salão enorme com um banco dando a volta no salão e do teto desciam 2 microfones. E conforme o script, entendeu? Que era rodado em mimeógrafo a álcool. Mimeógrafo a álcool, exato. Quem é da nossa época lembra aquele cheirinho da cheiro do álcool, isso. Cada ator recebia. Primeiro tinha um ensaio. Depois ia para a emissão da novela, que era ao vivo. Não tinha corte, não tinha nada, era ao vivo. E no canto desse estúdio tinha um espaço onde ficava o contra-regra. O sonoplasta era uma coisa, o contra-regra era outra. O sonoplasta colocava as músicas ambiente. E o contra-regra? O contra-regra fazia os efeitos sonoros ao vivo. Ao vivo, a batida na porta. Ele tinha um cercadinho, uma casinha. Com todas as E ele ficava encantado, porque eu sentava no estúdio. Olha isso, hein? Sentava junto Olha com meu isso, pai, gente. E ele fazia o barulho de porta abrindo, porta fechando, tiroteio, tapa na cara, soco na cara, pontapé. Olha isso, chuva caindo. Tudo era feito na hora com produtos que a gente usa. Papel celofane, por exemplo, faz chuva. Bater a porta eram portinhas pequenas, com uma casa de boneca. Tiroteio era matraca, que chamava matraca. Matraca, veja só. Você girava uma roda com preguinhos, você tá vendo aí, Rafael conhece, isso é uma matraca, tá vendo? Matraca, a foto da matraca. Mas o papai me deixou também um acervo alemão com quase 500 fitas cassete, com todos os efeitos sonoros que existem. E eu doei isso para a ProTV. ProTV é uma entidade que cuida da memória da TV e do rádio. Então eu doei para a ProTV mais de 5.000 fitas gravadas em rolo Scott. E doei também essa caixa alemã de efeitos especiais que meu pai tinha. Meu pai me deixou um acervo maravilhoso e eu transformei num livro.
E mostra pra nós aqui o Roquete. Quantos Roquete Pinto ele ganhou? O papai não fazia questão. Agora, em primeiro lugar, fala pra essa garotada que tá aí. Roquete Pinto. O que é aqui, ó, pra câmera. Eu tô mostrando aqui. Nós vamos lá aqui. O que é o Roquete Pinto? O Roquete Pinto era a maior premiação no rádio e TV. Primeiro do rádio, depois da TV. Entendeu? Olha que maravilha. Esse é de 1952. 1952, o troféu Papai Roquete Pinto como intérprete dramático. É interpretação dramática em telenovelas. Radionovelas. Desculpe, radionovelas. Em 52... Valdemar Cilione. Isso aqui, ó. Em 52 não existia ainda a premiação para a TV, que veio surgir depois. Quando a Record cresceu, que era também empresa do grupo Paulo Machado de Carvalho, Emissoras Unidas. Nessa época, o papai tem 5 ou 6... Sendo que aí também o Roquete Pinto foi adaptado para televisão. Para TV. Acontece que o papai não ligava muito para prêmio. Ele queria que o pessoal que trabalhasse com ele ganhasse. Então ele nunca fez muita força. Mesmo assim ele ganhou 5 ou 6. Né? E no meu livro que eu escrevi sobre o papai, que é o acervo que ele me deixou. Você então fez um livro? Um livro. O livro chama-se. Ele está prontinho. Aí que está. Eu queria lançar um desafio para as empresas de soap opera. Quando você falou em soap opera, eu vou explicar para você o que é a soap opera. Ela nasceu lá em Cuba, né? Cuba, migrou para os Estados Unidos, ganhou esse nome de soap opera. Durante o regime quase Fidel Castro? Não, anos 40. Anos 40, bem antes do Fidel. Bem antes. Na Cuba que era democrática e era o segundo país mais importante da América do Sul. Exatamente. Era desenvolvidíssima a Cuba. Ilha paradisíaca. Tinha os melhores hospitais, as melhores universidades. Exatamente. Tinha os melhores recursos e depois o nosso querido barbudo Fidel Castro acabou com tudo isso. Né? Mas estava aí. A soap opera nasceu lá, migrou para os Estados Unidos. Anos 40. E veio para o Brasil. E o que é a soap opera? Porque a ópera do sabão, ou seja, todos os patrocínios eram de produtos do lar. Porque o rádio era o companheiro da mulher, nós não tínhamos televisão, o rádio ficava o dia inteiro ligado, passando a soap opera, que tomou esse nome porque era patrocinada por empresas de sabão, produtos de domésticos, produtos de cozinha, produtos de limpeza, né? E por isso tomou esse nome. Tá? Interessante. No Brasil ela migrou, mas logo ela se tornou brasileira, ou seja, papai conseguiu uma amizade muito forte com o nosso querido, me foge o nome agora, Oduvaldo Viana. O filho, Vianinha, depois foi teatrólogo, trabalhou na Rede Globo, inclusive, fez muito teatro. O pai, Oduvaldo Viana, trabalhava na Argentina fazendo novela. E ele veio para o Brasil, se tornou um grande amigo do meu pai e escreveu a primeira radionovela brasileira, com personagens brasileiros. Não era Albertinho Limonta, Mamãe Dolores, que era a soap opera cubana. Ele escreveu Fatalidade. E o papai interpretou como o galã principal da novela Fatalidade, né? Então o que acontece? A primeira novela brasileira. O livro que eu escrevi vai ter um QR Code, onde você vai ouvir o primeiro capítulo de Fatalidade. Ah, que maravilha! Primeiro capítulo de Fatalidade, porque eu tenho isso tudo gravado, que eu doei para o Pro TV. Né? Então o livro se chama Meu Inesquecível Amor. Se chama Meu Inesquecível Amor porque papai, às 9 horas da noite em São Paulo, ele lia as cartas de amor, que era uma carta romântica, né? Papai era um galã romântico, aquele galã conquistador, maravilhoso. Então ele começava a cartas de amor com a frase Meu Inesquecível Amor e terminava com Meu Inesquecível Amor. E aí a cartas de amor ele lia uma carta, como se estivesse mandando uma carta. Quem escreveu? Fred Jorge, que era o autor que escrevia para o papai, entre outros, Cardoso Silva, Fred Jorge. E o que acontece? Fred Jorge é o autor de todas as Lacinho Cor-de-Rosa, por exemplo, da Jovem Guarda. Músicas de Roberto Carlos, traduzidas dos Estados Unidos, eram de Fred Jorge. Estamos aqui falando com o Valdemar Cilione nesse segundo momento da entrevista do professor Duda. Peço desculpas, estou um pouco gripado, tossi no programa, mas difícil segurar aqui. Olha, Valdemar Cilione Júnior, falando de Valdemar Cilione, um verdadeiro ator das radionovelas, ou a gente fala da soap opera, né? Exatamente. Maravilhoso, que o Valdemar já explicou.
Valdemar tem um pedido aí. Você, dos grandes fabricantes, Gessilever, até a própria Bombril. Unilever, Mondelez. A Bombril, eu não... acho que Presta atenção nisso, ó. Isso é história. Talento brasileiro não pode ser esquecido. Plataforma de toda a televisão, né, Valdemar? Não, ela deu origem à telenovela. A televisão surge em 1950 e leva uma quantidade enorme de intérpretes do rádio para a TV. Claro que aqueles que tinham uma imagem boa vingaram. Né? Exemplo, Lima Duarte, por exemplo, que era moço. Né? Luiz Gustavo, Tarcísio, a Glória Menezes. Todo esse pessoal nasceu no rádio. Certo? Alguns quem abriu as portas para eles foi meu pai, porque ele se tornou italianinho. Italianinho era como o Paulo Machado de Carvalho chamava meu velho. Italianinho é que dirigia a Rádio São Paulo, artística e comercialmente. E a Rádio São Paulo vigorou até os anos 50, quando ela começou o declínio dela, quando todo esse pessoal migrou para a TV, e na verdade TV Paulista, depois a Record, depois a Tupi e depois a Globo conquistaram esse espaço com a telenovela. Só que a mãe é a radionovela. E até hoje a teledramaturgia está imperando. Caiu muito, mas veja bem, o rádio praticamente não tem mais. Não tem mais. Sabe quantas novelas a Rádio São Paulo punha no ar todo dia? Quantas? 17. Realmente era meu pai tinha manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Como eu te falei, às 9 horas meu pai lia Cartas de Amor. Era quase que o fechamento da programação. Mas às 7 da manhã já começava. E tinha a telenovela, a radionovela e tinha também o teatro, que era, por exemplo, Shakespeare. Né? Nossa, a interpretação de Shakespeare. Cultural, português, é claro. Português. Era cultural. No meu livro, Meu Inesquecível Amor, eu mostro tantos patrocínios. Inesquecível Amor. Meu Inesquecível Amor. Meu Inesquecível Amor, de Valdemar Siglione. Está aí você. Está aguardando uma publicação. Você, patrocinador, que está buscando uma obra que valoriza a cultura nacional. E que vai para todas as universidades, hein? Exatamente, tem isso. Eu quero encaminhar todas as universidades ter um exemplar para mostrar essa história. Porque é um trabalho da área de marketing, comunicação, da área de qualquer área, da área de teatro, teledramaturgia. Tem 100 imagens, para você ter ideia. E outra 100 fotografias. 100 fotografias. Quantas páginas o livro, Valdemar? Ele vai ter 200, mas ele tem todos os patrocinadores, todas as radionovelas, todos os intérpretes. Me fala dos grandes. Você lembra dos grandes patrocinadores daquela época? Não, é o Grande Teatro Royal. Grande Teatro Hoje Royal. É Mondelez. Mondelez. Hoje, na época era o Royal, os produtos Royal. Fermento Royal. O famoso Fermento Royal. Fermento Royal. A Colgate Palmolive, grande patrocinador. Colgate Palmolive. É que muitas foram anexadas, foram englobadas, mas na verdade era soap opera, ou seja, tudo que a mulher consumia estava na Rádio São Paulo. Estamos aqui falando com Valdemar Siglione Júnior sobre Valdemar Siglione, um verdadeiro ator da teledramaturgia, da telenovela do rádio. Da telenovela não, da radionovela. Papai não se adaptou à TV, e o precursor da telenovela. Sim, o pai da telenovela é a radionovela. Então, e o radioteatro, que também tinha teatro. O que eu falo no livro é que não era só romance e amor. Era história de grandes personagens, era cultura. Você na Rádio São Paulo aprendia de tudo. Tinha história, jogo, tinha a novela, tinha o Navio Pirata, contava a história dos piratas, as conquistas marítimas, tinha a história dos santos. Que maravilha. Todas as histórias de todos os santos, era cultura. Os autores, Cardoso Silva, entre eles, o próprio Fred Jorge, o Fuad Jabur, que depois fez os Lacinhos Cor-de-Rosa da Celi Campelo, entendeu? Ele fazia versões, era inteligentíssimo. Todos esses, Ivani Ribeiro, nasceu lá Ivani Ribeiro. Todos esses autores eram autodidatas e cultos. Então eles não escreviam por escrever. História de Michelangelo, história de Leonardo da Vinci, dos grandes pintores. Olha que maravilha. Tinha um segmento na São Paulo só dos pintores, né, dos pintores, de Shakespeare, histórias dos escritores, a vida dessa gente. Você que está fazendo teatro agora, você que está fazendo aí a parte de cinema,
que está montando podcast, que está iniciando aí vídeo e tudo mais, ó. Deixa eu contar rapidamente a história dessa revista. Olha isso aqui. Vou contar rapidamente. Radiolar. Isso. No rádio, ninguém via a imagem. Ninguém viu a imagem, claro. Então meu pai falou, por que não lançar uma revista com a história da gente? Olha que loucura. Com a família. Aqui está meu pai e minha mãe. Olha que loucura. Né? E então, todos os intérpretes. Todos os intérpretes apareciam com a família. Inclusive o cidadão dos efeitos especiais. Deixa eu contar para você. Os efeitos especiais, me liga nisso. Também aparecia. Tinha reportagem. Todo mundo. Tinha reportagem. Eu tenho todas as edições de Radiolar, que durou 5, 6 anos. Nossa, isso não era uma fortuna, mano. Então o que acontece? No livro eu conto cada exemplar, quem está na capa e o que tem de conteúdo. Que maravilha, olha então, isso. Deixa eu só contar essa historinha, talvez, eu não sei se eu estou sendo cansativo. Não, de maneira alguma. Mas o papai falou, eu vou lançar uma revista. Então chamou o Fred Jorge, chamou Elbio Frederico Pacheco, Malgeri Neto. Sabe quem era Malgeri Neto? Não. O autor do hino do Santos. Que beleza! Ele agora o Santos é o novo campeão. Malgeri Neto fez jingles famosos. Lembra a Dededrinha? Sim, Dededrinha. Malgeri Neto, Biscoito São Luís, Malgeri Neto. Malgeri Neto era um jinglista maravilhoso, excelente, já falecido. Perfeito. Amigo nosso particular, pessoal, como o maestro Rubens Pucci, uruguaio. Então Malgeri fez agora o Santos campeão, o hino do Santos Futebol. Maravilha. Malgeri Neto. E a Taça do Mundo é nossa. A Taça do Mundo. De 58, Malgeri Neto. Malgeri Neto e Malgeri Sobrinho, que era o irmão dele. Então o que acontece? Ele chamou essa gente e falou, vou fazer uma revista. Eu quero imprimir 30 mil exemplares. Foi na Gráfica que fazia o Cruzeiro. A revista O Cruzeiro. O cara morreu de rir, falou, o Cruzeiro não vende 30 mil. Tem um repasse de 5, 6 mil, faz 20 mil. Ele falou, eu quero 30 mil, o senhor é louco, o senhor é completamente louco. No dia que lançou a Radiolar, às 5 da manhã, 4 da manhã, tinha gente fazendo fila nas bancas de jornal. E a meio-dia acabou os 30 mil, ele pediu um repasse de 30 mil mais. Olha isso, dobrou. 60 mil revistas. O dono da Gráfica quase infartou. Uma capacidade fantástica. Tá? Esta é a Radiolar. Eu trouxe 2 exemplares para você mostrar. Olha aí só. Esse é Enio Rocha, o galã aventureiro. Porque o papai não era egoísta. Aventureiro era o Enio Rocha, entendeu? Outro galã, ele casando. Este é o Duvaldo Viana, que é a matéria do Duvaldo Viana, por isso que eu trouxe. Valdir de Oliveira, Nice Soares. Estamos aqui na década de 40, né? De 40 para 50. Aí já é 50. 50. Isso. Olha que maravilha, olha isso. História viva, Valdemar Silva. E para concluir, papai ganhou a medalha Anchieta antes de falecer. Eu trouxe o álbum aqui que a gente está vendo as fotos agora aí, ó. Recebendo lá na Câmara de Vereadores do Palácio Anchieta. Exatamente. Né? Brasil Vita, João Brasil Vita. Deu título de cidadão paulistano. Valdemar Silva. Do meu pai. Eu não consegui ainda dar o nome de uma rua. Estava tentando dar o nome de uma rua ou praça. Porque o papai realmente marcou a cidade de São Paulo. Ele dizia o seguinte, eu nasci na Avenida Paulista, trabalhei na Rádio São Paulo e joguei futebol no São Paulo Futebol Clube. Tudo nele era São Paulo. Tudo era São Paulo. Ele era um cidadão paulistano, de cabo a rabo. Valdemar Silva Júnior, dando essa entrevista fantástica, olha, vocês... Então, faça um apelo para os fabricantes. De produtos para mulheres, um apelo para os fabricantes. Olha, o material arrepia, viu? É fantástico, é um retorno aos anos 40, aos anos 50, num momento maravilhoso em que as radionovelas, percursoras das telenovelas, estavam aí aquecidas com os grandes galãs, muitos dos quais se tornariam galãs das telenovelas, também, dos anos 60, exatamente. 70, 80, até 90, alguns, sim, muitos. E estava aí Valdemar Silva, esse ator maravilhoso, pode chamar de radionovelista? Radioator. Radioator. Mas ele fazia direção artística e comercial. Olha que beleza. Nenhum patrocínio fechava contrato sem sentar e conversar com ele. Ele então fazia os duplo papel. Então imagina a criatividade do Valdemar Silva na época, criando uma radionovela específica para um produto para a dona do lar, só a mulher. E o curioso de tudo isso é que ele ficou... Por isso ele se tornou um homem feliz. Que maravilha. Sabe por quê? Porque ele estava no último ano da Faculdade de Direito lá de São Francisco, era o representante de esteve com Getúlio Vargas, só que o Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória,
falou o seguinte: ou você larga a faculdade, ou você larga a minha emissora, porque ela está na tua mão. Então você tem que cuidar. E ele foi obrigado a largar a faculdade de Direito. Então ele ficou com esse trauma. Por causa disso, a casa dele era uma verdadeira biblioteca, como a sua. Mas ele se realizou. Sim, ele lia de tudo. Mas ele se realizou enormemente. Sim, mas ficou com esse trauma. Tem um trauma não conseguiu se tornar o advogado que ele queria. Mas um trauma produtivo, porque ele levava a ler, aprender. Só por uma ideia, só para você ter uma ideia, foram 5 combis do Messias para desocupar a casinha dele. A Kombi do sebo e tradicional Sebo do Messias, que é um grande amigo meu. Vocês não sabem, muitos não sabem, né? Sebo do São Messias. Paulo. Então ele chamou eu chamei 5 combis para desocupar meu pai, porque ele não morava numa casa, morava numa biblioteca. Estamos voltando aos anos 40, 50, estamos falando de Valdemar Cilione, com Valdemar Cilione Júnior. Valdemar, uma fotinho dele, novinho, começando na Rádio São Paulo. Olha que maravilha. Valdemar, foi um prazer falar com você. Já está passado o recado aí para as empresas hoje que são responsáveis por esses produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos do lar, produtos domésticos. Preste atenção nisso, hein? Uma grande oportunidade de atrelar sua marca, seu marketing a esse que foi e faz parte da história da radionovela. Valdemar Cilione. Valdemar Cilione Júnior, foi um prazer falar contigo. E até o próximo Momento Inclusão com o Professor Duda. Professor Duda é história e vivemos hoje momentos importantes. Para acessar o Professor Duda, você já sabe, basta entrar em www.momentoinclusão.com.br. Um beijão no coração e até o próximo Momento Inclusão com o Professor Duda.